Cara, você tá ligado que pelo conceito da Biblioteca de Babel, existe o roteiro lá de Sétimo Selo e no final tá escrito e dirigido por Sad Baby, né? Pô, pensei que você ia dar gargalhada, cara. Eu dei gargalhada quando eu pensei nessa piada. Pô. Pior é que é verdade, tchau, você sabe, né? Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. E no programa de hoje, um conto do seminal escritor argentino Jorge Luis Borges, Biblioteca de Babel. E antes de nós começarmos, não se esqueça de ativar o sininho aí para todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo, você receber uma notificação. Então agora, Borges. Bom, já faz acho que muito tempo que estamos devendo aí falar um pouquinho do Jorge Luis Borges aqui no Formiga. Eu acho que vira e mexe nós citamos ele, né? Mencionamos ele vira e mexe em alguns programas. Eu lembro que eu citei quando eu falei do Crônicas Marcianas, que ele dá uma citaçãozinha e tal. Mas fora isso a gente ficou devendo e muito. E você mesmo era um dos que mais cobrava. Sim. Aqui. Então agora finalmente vamos falar. A gente resolveu, é claro que assim, falar sobre a obra completa do Borges exigiria vários programas, né? E por que não? Vamos falar aí de cada uma das obras, dos contos, dos romances, enfim. Talvez eventualmente um podcast, se vocês gostarem da ideia, escrevam aí nos comentários, peçam, que a gente sabe que vocês querem ouvir mais dele. Exatamente. Mas pro programa de hoje nós decidimos selecionar um dos contos do Borges, que é o Biblioteca de Babel, um dos meus contos favoritos do autor. Sim, é muito e eu bom. acho que um dos que mais representa assim a genialidade dele como não só um escritor, mas também um pensador, né? Por mais que ele não fosse considerado assim um pensador, as obras dele são praticamente ensaios, né? Sim, a gente tem que sempre... Por que a gente sempre cita aqui o Borges e outros autores seminais do realismo fantástico? Porque o realismo fantástico é uma espécie de meio de campo entre uma ficção especulativa e um romance propriamente dito. E é por isso que a gente sempre acaba trazendo caras como o Borges, como o Marquês. Eu particularmente sou muito fã de Murilo Rubião, que é um cara que estava inserido dentro desse contexto latino-americano do realismo fantástico. E, aliás, incidentalmente tem isso também. Acho que é muito... A gente demorou um pouco demais para falar do Borges, porque ele é um cara que representa, sim, é o rosto de um estilo que talvez não tenha sido criado na América Latina, mas é um dos estilos mais distintos da literatura latino-americana, que é o realismo fantástico, justamente pelo seu potencial de metáfora, pelo seu potencial de tratar temas que são muito delicados de forma abstrata, que inclusive ajuda a passar um pouco pela resistência, pela austeridade típica do leitor latino-americano e de, eventualmente, coisa que a literatura do Borges também sofreu, regimes, governos que não gostam do tipo de pensamento que esses livres filósofos literários praticavam, né? Não, e a potência do texto também, né? Porque eu me surpreendi quando, em off, assim, quando nós estávamos comentando que pauta nós poderíamos falar e citamos Borges, aí acabamos selecionando Biblioteca de Babel. Quando eu fui reler, assim, eu já sabia que já era um conto antigo, mas quando você lê, parece que foi escrito ontem, né? Parece que foi escrito agora de manhã, assim. Cai naquele clichê da atualidade do texto. Exato. Né? Não tem como não dizer. E isso muito porque, é claro, né? O poder do texto Borges, não só na Biblioteca de Babel, mas vários outros, Loteria da Babilônia, enfim e tal, são textos muito fortes e eles falam essencialmente da condição humana, independente do seu tempo, né? O texto aqui no caso, ele é do início da década de 40, tá? O Biblioteca de Babel. Só que, bom, vamos falar a sinopse para a gente poder exemplificar o que a gente está querendo dizer aqui. Exato. Bom, se você estiver procurando esse conto para dar uma lida, esse conto ele está inserido em ficções do Jorge Luis Borges. Essa aqui é uma edição em espanhol mesmo, mas tem em português, só não sei se vai ter um catálogo novo ou se você vai ter que achar em sebo, tá? Eu sei que tem pro amigo espectador, tem obras completas, que é o volume que eu tenho, que tem o Biblioteca de Babel e mais uma renca de coisa, que inclusive vale mais a pena pegar esse, porque aí você já lê Borges completo. Então, no caso, esse conto, ele é um conto super curto, tem mais ou menos umas 5 ou 6 páginas, se bem me lembro, e ele mostra
um universo que na verdade é uma biblioteca. E essa biblioteca, ela é separada em vários hexágonos, como se fossem divisões, e você tem vários livros, ou melhor, praticamente infinitos livros, com a infinidade das combinações de todas as letras do alfabeto, mais ponto, vírgula, espaço. Ou seja, tudo que você já falou, tudo que você já xingou, tudo que você já comentou, tudo que você já leu, todos os filmes que você já viu, que você ainda não viu, que você ainda verá, enfim, todas as possibilidades da linguagem estão escritas em algum dos livros, em alguma das páginas desses livros. Então, tudo que a gente está falando, o programa de hoje do Formiga Elétrica está nessa biblioteca. Está nessa biblioteca de alguma forma. Qual que é a questão aí? Então, tem esse mundo criado, esse mundo imaginário, esse mundo metafórico, metafísico até, e dentro daí você tem os habitantes, que eles nada mais são do que bibliotecários, né? Todos são bibliotecários. E muitos deles ficam na busca do catálogo dos catálogos, porque ao mesmo tempo que essa biblioteca, esse conceito de tudo que já foi escrito, tudo que ainda não foi escrito, tudo está indexado ali, todas as verdades do universo estão indexadas ali, ainda há as mentiras também. Então, assim, você ali tem relatado o segredo do universo e, ao mesmo tempo, você tem falado uma receita da Palmirinha é o segredo do universo, por exemplo. Literalmente isso, que a gente tá falando não é zoeira, é literalmente isso. Terra plana é verdade. Terra plana é verdade, exato. Então, assim, você tem aí todo um caldeirão das possibilidades da linguagem e as pessoas ficam ávidas em descobrir como que elas podem se entremear, como elas podem viver nesse mundo repleto de informação, que há informações reais, informações falsas, livros só com uma letra, livros só com espaço, vazio. Então, ao mesmo tempo que é um deslumbre, porque é algo que nós gostamos muito, né? Buscar conhecimento, buscar literatura, seria perfeito um mundo assim, né? Só que não, porque você não tem esse guia prático de como criar a sua própria jornada nesse mundo, né? Tem duas camadas aqui que a gente precisa explorar. A primeira delas é mais objetiva. Se você que acabou de ouvir essa sinopse, principalmente essa última parte, e não entendeu a relação disso com... Você que está assistindo isso no YouTube, não entendeu a relação disso com os canais de comunicação que a gente tem hoje, com redes sociais e todo o ruído de informação que existe entre o conhecimento, todas as bobagens que você lê todos os dias em Facebook, WhatsApp, eu não sei como você pode criar uma metáfora melhor do que essa. E, de novo, é um texto do início da década de 40. Por isso que a gente falou daquele clichê da atualidade, porque chega a ser estúpido, assim, a maneira como você lê o Biblioteca de Babel. É um conto curtíssimo, como você falou, né? A gente fala, pô, por que falar de um negócio de 6 páginas? Por isso, cara, é um negócio escrito há, sei lá, 80 anos e parece um editorial de internet escrito ontem. Exato. Né? E tem um outro aspecto que eu acho muito interessante, porque assim, eu achei muito legal você ter, eu não cheguei a te dizer isso antes, mas quando você falou do Biblioteca de Babel, eu achei muito legal porque foi um dos contos que eu usei no breve período em que eu dei aula para a universidade, porque eu usei ele para ilustrar Wittgenstein. Existe um caso bastante conhecido, uma divergência entre dois grandes pensadores do início do século XX, Bertrand Russell e o Wittgenstein, quando jovem. Perdão, quando jovem não, já depois. Porque Russell acreditava que o conhecimento lógico podia redefinir a percepção humana do universo. Ele tentava transcender a lógica aristotélica, que tinha um limite bastante definido, e ele trabalhou a lógica para ir além desse limite e tentar ser um conhecimento mais universal, mais abrangente, né? E Wittgenstein tinha um problema muito sério com isso, porque todas as vezes em que alguém tentava condensar um conhecimento dentro de vamos usar a palavra catálogo para ilustrar o que está no conto, o catálogo dos catálogos que você falou, é mais ou menos o que o Russell tentava fazer com a lógica. Criar o catálogo dos catálogos da filosofia, tentar condensar um método, sim, universal para explorar o potencial do conhecimento humano. E Wittgenstein dizia, você não pode condensar o que é infinito dentro de algo que é finito. Que é exatamente a brincadeira que o Borges faz no Biblioteca de Babel. Por que existe esse ruído de informação?
Porque para definir o que é conhecimento, você precisa passar por diversas outras etapas filosóficas. Definir o que é verdade, definir como o ser humano compreende a verdade, definir se o ser humano moralmente aceita a verdade. Isso implica em diversas dificuldades que acabam mantendo o ser humano na busca, nunca fazendo com que ele chegue ao objetivo, que é inclusive por isso, eu não sei se essa é a sua interpretação, eu acho esse conto até um pouco melancólico. Nossa, é total, é desesperador, é desesperador. É desesperador, é uma boa palavra, porque assim, ele impõe um desafio ontológico e epistemológico que é quase intransponível. E a mim isso também realmente é um aspecto meio desesperador, assim, de você se sentir preso, limitado, comprimido nesse vasto universo de conhecimento que a gente nunca vai ser totalmente capaz de apreender. E não só isso, assim, eu acho, o conceito desse conto eu acho sublime, assim, por mais que ele seja desesperador, ele é sublime nesse quesito, assim, dele conseguir passar esse desespero sem, tipo, por exemplo, o protagonista aqui, isso aqui a gente está falando de uma obra de ficção onde você tem um protagonista que tem um arco dramático, não, é simplesmente ele imagina um universo que é essa biblioteca e só tem um protagonista, muito entre aspas, que é o narrador ali, que aí ele fala, então, aqui a gente vive assim, assim, assado, só. Mas assim, você consegue sentir um desespero muito grande, porque assim, imagina que no livro à sua frente está elucidada, enfim, tudo que você queria saber, assim, todas as questões que ficavam rodeando sua mente, tudo está ali respondido. Só que pode ter, por exemplo, um advérbio de negação ali, só porque é uma outra versão desse livro, que vai falar tudo que você queria saber, só que negando. Então, sabe, essas coisas que me deixam muito embasbacado quando eu reflito sobre esse conto. Então, você pode ter lá toda uma resposta do que você queria, mas uma palavra pode mudar tudo. E todo o conceito do conto mostra que você é incapaz de discernir se essa palavra vai estragar tudo, ou se essa palavra é a verdade, ou se essa palavra é a única coisa que importa e o resto não, ou enfim, você fica perdido, assim como as pessoas estão perdidas. Tanto é que eles falam, será que a gente vai encontrar um bibliotecário aqui que ele sabe dizer onde encontrar cada coisa? Este cara seria um deus. Então esse é um conceito muito legal. E tem uma coisa que você falou que é justamente essa questão das etapas do aprendizado, as etapas da compreensão, que aqui tem uma questão muito interessante e por incrível que pareça é muito sutil, embora um conto de tipo 6 páginas, assim, é difícil você ter só uma coisa sutil, porque o conto é tão pequeno que tudo pode ser sutil, né? Mas na verdade você tem que é a questão do espelho, que é citado uma vez só no começo do conto, nunca mais é tocado sobre esse espelho, então você não sabe exatamente onde esse espelho está e o que ele representa, ainda mais o próprio narrador ele fala, nossa, por que tem um espelho aqui ampliando o espaço, sendo que é um espaço já infinito, né? Que nada mais é que um espelho da própria compreensão humana, né? E não é à toa que a forma da biblioteca, ou melhor, dos tomos físicos da biblioteca são hexágonos, né? Então você tem um hexágono, não é um círculo, né? Curiosamente não é um círculo, curiosamente não é um quadrado, não, é um hexágono, que é uma forma espelhada, que chega a ser mais simples que um quadrado, né? Que o quadrado você teria que pegar uma vértice e outra vértice e não ficaria exatamente dividido de uma forma metafórica. O hexágono é a forma mais simplificada de você fazer isso. Então, o Borges ele brinca com esses conceitos, não só nesse conto, em vários contos, o País da Cartografia também, que é outro conto belíssimo, que é mais curto ainda que esse, que é uma frase. Mas, então é isso, tipo, você pode brincar com esse conto de uma maneira bem interessante. E por que a gente está trazendo Borges aqui e falando de todas essas capacidades de interpretação, desesperos e tal? Porque o Borges ele é um cara que ele consegue, por mais que ele tenha uma simplicidade muito intrínseca em seus contos, ele chega a ser, agora o termo que faz tempo que a gente não usa, ele consegue gerar fractais, né? De uma maneira bem interessante, porque assim, isso que faz o conto ele ser tão contundente hoje em dia do que era aí há praticamente 80 anos atrás,
E eu exemplifico a simplicidade do Borges, que ele tem um pensamento bem simples nesse sentido, que a gente pode ver aqui nesses diálogos aqui do Borges com o Oswaldo Ferrari, onde o Oswaldo Ferrari pergunta várias coisas e o Borges responde com uma simplicidade, e você fala, caramba, esse cara, ele usa termos tão mais simples do que nos próprios contos dele, só que o pensamento dele continua complexo, né? Então, é um ator fantástico. Cara, tem muitas coisas disso tudo que você falou. Vou pegar pela última, que você falou da coisa do fractal. Você sabe que a imagem clássica do Metatron, que é uma epítome geométrica, eu não vou entrar aqui em detalhes, senão a gente vai precisar de um programa só sobre isso, mas você tem essa imagem clássica, que é a progressão de formas geométricas que começa do que era para ser o mais simples dentro da geometria euclidiana e vai até o mais complexo, o mais simples sendo o triângulo, que é a única possibilidade de você estabelecer ângulos concatenantes, e vai até o dodecaedro, que é algo mais próximo de um círculo que você ainda pode estabelecer ângulos, ou seja, uma finitude matemática que você pode explorar, porque se for uma esfera você já está no âmbito do infinito, porque não existem mais ângulos, etc. E o hexágono é o meio do caminho, é uma espécie de limiar do mais simples para o mais complexo, em que você fica no desespero. No desespero, exatamente. Então por isso que eu trouxe esse aspecto de geometria euclidiana para animar a sua quarta-feira, ou para quem assistir depois. E tem também um outro aspecto que é que você falou da data e você falou da coisa de estabelecer a verdade e depois negar a verdade. Quando a gente para pensar, ele escreveu isso no final da década de 30, quase chegando na década de 40. E o final da década de 30 era aquele momento em que toda aquela ilusão, toda aquela toda aquela divinização da ciência que havia começado com o positivismo e atravessado toda a primeira metade do século XX, tornou os cientistas oráculos, aquela figura do Einstein, o homem que sabia tudo, o homem capaz de compreender o universo, e isso veio por terra com o lançamento das 2 bombas atômicas e o horror que a ciência provoca. Nesse sentido, você poderia dizer, bom, a Biblioteca de Babel é uma metáfora para isso. Fala, veja, o que o conhecimento absoluto, sem o estabelecimento de uma moral sobre ele, pode provocar. É assim, a exegese da crítica que todos os filósofos fizeram ao Descartes depois do cartesianismo. Só que hoje, em 2019, a gente vive um momento de negação absoluta da ciência, do conhecimento e da verdade. É o não que você disse antes da verdade, que inverte toda a natureza do conhecimento. E, de novo, a Biblioteca de Babel permanece relevante, porque a negação do conhecimento é tão perigosa quanto abraçar o conhecimento sem você ponderar sobre ele. E, de novo, a figura do hexágono, o meio do caminho, que provoca esse desespero quando você não é capaz de compreender nem uma coisa nem outra, porque você está buscando um objetivo final que é impossível dentro dessa metáfora do infinito da biblioteca. Exato. Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se/Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa sobre Biblioteca de Babel, de Jorge Luiz Borges. Não se esqueça de entrar no nosso site, formigaelétrica.com.br. Baixe o nosso podcast do Spotify e do SoundCloud. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E, claro, volte. Tchau!